Antônia coloca Júlio contra a parede e diz: Fala, Júlio, que ela está envolvida a gente já sabe. Eu só quero saber o que foi exatamente que ela fez. O rapaz responde: Eu não tenho noção. Eu não sei do que você está falando. Antônia diz: Para de fingir pra mim. Você não me engana mais. A sua amiga deu mole. Eu já sei que ela está envolvida. Júlio questiona: A Sandra Helena deu mole? O que ela fez? A policial responde: Isso eu não posso te falar. É confidencial. Júlia diz: Antônia, vamos fazer o seguinte. Você não mente mais pra mim e eu não minto mais pra você. Pode ser? Antônia pergunta: Então você está confessando pra mim que você sabe mais do que me contou? Júlio diz: Eu não quero mais falar sobre o que aconteceu no Carioca Palace, só quando eu for intimado. Eu estou esperando para ser julgado e lá sim eu vou ser ouvido. A minha questão hoje não é com a polícia, é com a justiça. Antônia olha no fundo dos olhos dele e diz: Eu só estou fazendo o meu trabalho, Júlio. Eu pensei que você estava disposto a colaborar. Júlio fala: Eu estou tentando viver a minha vida dignamente. É muito difícil. Hoje eu perdi o meu emprego. O quiosque vai fechar. Eu vou batalhar, Antônia. Eu sei que vai ser difícil, mas eu vou conseguir um emprego novo. Antônia revira os olhos e fala: Júlio, sinceramente, eu não estou preocupada com a sua vida pessoal. O que eu quero de você é outra coisa. Ainda nesse capítulo, Aguinaldo acredita em Domênico e acaba revelando toda a verdade sobre a participação de Sandra Helena no caso do Carioca Palace. Enquanto isso, na casa de Sabine, Eric decide colocar a Taíde contra a parede mais uma vez, e todos os convidados acabam tendo que separar os dois. A decisão do juiz sobre quem irá ficar com a herança de Dona Marieta chega e Sérgio corre para contar a Sandra Helena. Enquanto isso, Malagueta recebe uma ligação do presídio que o deixa completamente sem chão. No meio de um jantar chique, Madalena é chamada para trabalhar e Dom vai ajudar. Sabine aparece na mesma hora e quase passa mal com a cena da mãe e do filho trabalhando juntos. Uma enorme reviravolta acontece e os laudos do acidente de Mirella vão parar nas mãos de pessoas erradas. Antes de continuar, se possível, clica no botão de gostei e inscreva-se no canal. Assim o YouTube te avisa quando sair um vídeo novo de Pega Pega. Aproveita e me conta se você acha que a Sandra Helena deve ser presa. Deixe seu voto nos comentários e escreva de que cidade você assiste a novela. Após escutar de Antônia que ela não está preocupada com ele, Júlio responde: Não precisa também. Eu estou com a consciência tranquila. Estou namorando. Quer saber com quem? Antônia fica com lágrimas nos olhos e responde: Não. O rapaz fala mesmo assim. A Cíntia, a mulher que me apoiou, que não me julgou, que aceitou a minha fraqueza, me perdoou, me deu força. Mas você também não está sozinha, né? Antônia fala: Eu estou com o Domênico. Por quê? O rapaz responde: Nada. Eu não tenho nada a ver com a sua vida. Ele tentou tanto que conseguiu. Mas e aí? Era só isso que você queria falar comigo? Antônia responde: Não. Você não me disse nada do que eu queria ouvir. Você vai ser intimado, e aí você fala mais. Júlio se levanta, olha no fundo dos olhos da mulher e diz: Tudo bem. Até lá você consegue me deixar em paz? Antônia entra em choque, Júlio vira de costas e sai andando. Enquanto isso, no presídio, Domênico continua jogando verde pra cima de Aguinaldo, e o rapaz cai certinho. Sem imaginar que está sendo enganado, Aguinaldo diz: A Sandroca não tem culpa de nada. Ela só entrou nessa porque achou que estava grávida. Domênico comenta: Ia ser uma barra pra ela, né? Ter um bebê. Aguinaldo diz: Sim, a gente achava que o Dr. Eric ia vender o hotel depois que ele comprasse. E aí todo mundo começou a falar que a gente ia pra rua. A Sandra Helena grávida, eu desempregado. Como é que a gente iria cuidar do nosso filhinho? Foi por isso que ela me convenceu a participar.
Domênico pergunta. Então ela convenceu o Júlio também? Aguinaldo responde. O Júlio nem queria participar. Até o último minuto ele falou pra gente não fazer isso. Mas com a ordem de despejo, as tias dele iam parar no meio da rua. Ele estava desesperado, coitado. Domênico se aproxima dele e pergunta. Foi a Sandra Helena que planejou tudo, né? Ela foi o cérebro do roubo? Aguinaldo acha estranho na mesma hora e questiona. O que foi exatamente que a Sandroca te disse? Domênico responde. Ela ainda não disse nada. Aguinaldo fala. Mas você disse que a casa caiu, que já tinham descoberto toda a participação dela. Domênico avisa. A gente ainda não pegou ela. Aguinaldo entra em desespero ao perceber a besteira que fez e começa a chorar na mesma hora. Domênico abre um sorriso e diz. Não fica assim, Aguinaldo. Vai dar tudo certo. Aguinaldo avisa. Eu não quero falar mais nada. Eu não quero prejudicar a Sandroca. Domênico diz. Tá bem, é você quem sabe. Imediatamente, Aguinaldo dá um jeito de arrumar um telefone, liga para Malagueta e avisa. Aquele policial, o Domênico, esteve aqui. Ele disse que a polícia já estava sabendo de todo o envolvimento da Sandra Helena no roubo. Malagueta comenta. Ele deve estar querendo jogar um verde, mas é claro que você não falou nada, não é? Aguinaldo começa a gaguejar e fala. Então, é que... Malagueta começa a se preocupar na mesma hora e pergunta. Aguinaldo, você não abriu a sua boca, não é? Aguinaldo questiona. Como é que eu poderia imaginar que o cara estava mentindo? Malagueta pergunta. O que foi exatamente que você falou? Aguinaldo responde. Eu falei que ela só entrou no roubo porque achou que estava grávida. Malagueta grita. Que vacilo, Aguinaldo! O rapaz pergunta. E agora, Malagueta? Eu ferrei com a Sandroca. Malagueta diz. Calma, esse papo não vale nada pra justiça. Tem que ser um depoimento oficial. Aguinaldo fala. Mas eles vão me levar pra depor de novo. Malagueta manda. Se levarem, você mente. Fala que foi mentira e não falou nada disso. Aguinaldo pensa e fala. Tá bom. De repente a ligação cai e sem paciência Malagueta comenta consigo mesmo. O Aguinaldo é um imbecil por completo. Eu tenho que dar um jeito de avisar a Sandra Helena. Enquanto isso, no Carioca Palace, Sandra Helena se reúne com Sérgio, Douglas, Cíntia e as outras testemunhas que a ajudaram no processo da herança de Marieta. Sandra Helena perde a paciência e diz. Dá pra falar logo se eu ganhei essa herança? Eu estou aflita. Douglas diz. Não é só ela, eu também estou. Elias pergunta. Ela volta pra suíte ou pra ala de serviço? Nelito pergunta. E então, doutor, qual foi o veredito do juiz? Sérgio responde. O juiz tomou essa decisão se baseando nas provas e nos testemunhos de vocês. Ele reconheceu a autenticidade no testamento. Ele respeitou a vontade da dona Marieta. Em outras palavras, você, Sandra Helena, é dona de metade da fortuna dela. Imediatamente, Sandra Helena se levanta e começa a gritar enquanto comemora. Poucos instantes se passam e Malagueta invade a suíte de sua amiga. Ele explica o que aconteceu com Aguinaldo e Sandra Helena fala. Não vem acabar com a minha alegria. Eu acabei de ficar sabendo que eu ganhei a minha herança. Malagueta fala. Sandra Helena, você não me ouviu? É sério. O Aguinaldo disse pro Domênico que você estava metida com ele no caso do Carioca Palace. Sandra Helena continua comemorando e avisa Malagueta que ninguém tem provas contra ela. Na delegacia, Aguinaldo é levado para depor e Antônia fala. Aguinaldo, você teve um papo informal com um inspetor lá no presídio e a gente precisa documentar isso. Domênico fala. Então, Aguinaldo, eu queria que você contasse pra gente qual foi a participação da Sandra Helena no caso do Carioca Palace. Aguinaldo abaixa a cabeça e conta. Eu não disse nada disso. Os inspetores entram em choque na mesma hora.
Domênico se revolta e grita: Cara, não me faça de idiota porque eu não sei o que eu posso fazer contigo. Antônia fala: Aguinaldo, você conversou com o inspetor lá no presídio e contou informalmente da participação da Sandra Helena no roubo do hotel. Aguinaldo diz: A gente conversou sim. Ele me perguntou sobre a Sandra Helena, mas eu disse que ela não tinha nada a ver com isso. Domênico grita: Ele está mentindo, Antônia! Esse cara está mentindo! Nina se levanta e fala: Gente, eu vou parar de digitar. Antônia pergunta: Por que você mudou de ideia? Domênico fala: Na penitenciária, você me disse que a Sandra Helena só topou participar do roubo porque achou que estava grávida. Não foi isso? Antônia pergunta: É verdade isso? Aguinaldo responde: A verdade é que vocês estão colocando palavras na minha boca. Quer saber? Eu só falo na presença do meu advogado. Domênico avisa: Eu vou dar uma porrada nele. Antônia diz: Se você contou informalmente e agora não quer mais falar, alguma coisa aconteceu no meio do caminho. O que foi? Aguinaldo diz: Tudo o que eu disser poderá ser usado contra mim. Domênico grita: Quanto mais você negar a falar da Sandra Helena, mais eu acho que ela tem culpa. Antônia diz: Tá bem, Aguinaldo, você vai voltar pro presídio agora, mas se você contar o que aconteceu e colaborar com a investigação, a sua pena pode ser diminuída. Aguinaldo pensa e responde: Eu não vou falar mais nada. Sem paciência, Domênico grita: Libere esse imbecil! Aguinaldo assina seu depoimento e vai embora. Na casa de Lígia, toda a alta sociedade se reúne para um jantar. Após um tempo de confraternização, Eric se aproxima de Ataíde e Pedrinho e fala: Com licença, eu estava esperando uma parte dos convidados se retirar para dar uma palavrinha com vocês. Pode ser? Na mesma hora, os dois percebem que o empresário irá falar sobre o acidente de Mirella e vão até um canto separado. Alguns minutos se passam e uma enorme gritaria começa. Ataíde se enche de raiva e fala: Pedrinho, você não se lembra da cor da camisa que usou ontem. Como é que vai se lembrar de uma conversa de anos? Eric fala: Acontece, Ataíde, que eu acredito no Pedrinho. Tudo se encaixa. Você foi o primeiro a chegar no local do acidente e depois acompanhou de perto o processo. Eu me lembro muito bem. Um processo no qual eu era o réu. Eu achei que você estava me ajudando na época, mas agora eu começo a pensar que você... Ataíde o interrompe e pergunta: Eu o que, Eric? O empresário responde: Você me prejudicou de alguma forma. Lígia, Rúbia e Luísa chegam na mesma hora e a esposa de Ataíde pergunta: O que está acontecendo aqui? Luísa diz: Eric, pelo amor de Deus, abaixa o tom de voz. Lígia questiona: Vocês estão falando do acidente da Mirella, é isso? Ataíde grita: Com que intenção eu ia te prejudicar, Eric? Por quê? O empresário responde: Sou eu quem quero saber disso. Se você falou pro Pedrinho que eu adulterei as provas do processo... Pedrinho diz: Ele disse exatamente isso, Eric. O empresário pergunta: Que provas são essas, Pedrinho? É isso que eu quero saber. Ataíde questiona: Vocês vão ficar na minha casa me acusando de falar uma coisa que eu não falei? É isso? Isso já faz muito tempo. Eric fala: Esse jantar só me serviu para eu ter certeza de que você está escondendo o jogo, e eu vou descobrir o que é. Pode acreditar em mim. Em outro canto da casa, Dom vê que Madalena está trabalhando na cozinha e corre para ajudar. Sabine se depara com o seu filho segurando diversos pratos e grita: Dom, larga isso que você está fazendo agora. Dom diz: Eu só estou ajudando a Dona Madalena. Madalena explica: Eu já tinha dito para ele voltar para a sala. Sabine grita: Duvido! Dom, o que essa mulher quer é que você esqueça o grande empresário que você é, para ficar aqui na cozinha ao lado dela cheirando gordura. Dom grita: Mãe, para com isso!
De repente, uma enorme gritaria começa a acontecer entre Sabine, Dom e Madalena. Lígia aparece desesperada e fala: Sabine, Madalena, pelo amor de Deus, está dando para ouvir lá da sala. Imediatamente as duas se acalmam e encerram a discussão na mesma hora. No outro dia, pela manhã, Sabine vai até a sala de Malagueta, encontra os laudos do acidente de Mirella e entra em choque. Imediatamente ela coloca Vitor contra a parede e, cheio de raiva, o rapaz exige respeito da parte dela. E ainda tem mais novidades. Para ficar sabendo, basta clicar no vídeo que está aparecendo para você aqui na tela. Todo dia depois da novela tem resumo aqui no canal e eu estou te esperando.